Fala galera da Tokunet, aqui é o Ricardo Sotero, bem-vindos ao Projeto Tokusatsu, onde falamos de filmes de monstros e afins, e hoje nós temos uma lista falando dos vampiros no cinema japonês. Mais precisamente 5 filmes que eu achei muito interessante, apesar que dos 5 eu só consegui assistir 2 até agora, mas não é uma resenha, é apenas um vídeo de informação e curiosidade. Então, pega o seu robô gigante, a sua cruz e seu alho e vem comigo. E para começar, nós temos o filme chamado de Lady Vampire, ou Woman Vampire, ou o nome japonês mesmo que é Ona-kyu-ketsuki. Pensa uma palavra difícil de dizer e é a palavra vampira em japonês. Que consiste num filme de Nobuo Nakagawa, feito em 1959, querendo surfar naquela onda de um filme chamado A Noite do Vampiro, lançado um ano antes, em 1958. Pra quem não sabe, foi o filme que lançou Christopher Lee, o nosso eterno Saruman, como Drácula. Então o Japão decidiu fazer meio que a sua versão do Conde Drácula. Apesar que uma versão meio diferente, né? Então chamaram esse diretor, Nobuo Nakagawa, que já estava fazendo sucesso em filmes de fantasmas e tudo mais, para trazer uma adaptação de Drácula. E junto com eles nós temos o ator Shigeru Hamachi como o primeiro vampiro live action do cinema japonês. E um vampiro bem diferente, porque diferente daquilo que a gente conhece, ele era um cara que se transformava sobre a luz da lua. Ele não era vampiro o tempo todo e só podia sair à noite. O filme traz a história de Miwako, que é uma mulher que sumiu da sua família e reaparece 20 anos depois. Porém, parece que ela não envelheceu exatamente nada. Sabe o que é nada mesmo? Então a sua família, inclusive a sua filha que sumiu, ela tinha 2 anos ou um pouco mais, agora já é adulta, uma jovem adulta, já tá noiva e tudo mais. Ela quer saber o que aconteceu com a mãe. E pra piorar, quando eles vão numa exposição de arte, eles acham um quadro da mãe dela pintada exatamente do jeito que é. Então eles acham que aquele pintor chamado de Shiro Sofu envolvido no desaparecimento dela e do fato dela não ter envelhecido. E eles estão completamente certos, já que o tal pintor Shiro Sofu na verdade é um vampiro centenário que, por ser amante de uma ancestral da Miwako, ele quer transformar Miwako na sua nova esposa e transformá-la em uma vampira. Os caras não conseguem desapegar, gente. Pelo amor de Deus, segue em frente aí. O filme se chama A Mulher Vampira. Porém, o filme ele não é focado na Miwako, que teoricamente é a mulher vampira. Na verdade, ele é focado na filha dela e, é claro, no Shiro Sofu, que é o tão aguardado vampirão. E só tem uma coisa bem interessante também. Na época, o estúdio, que eu não lembro bem qual estúdio que é, ele queria colocar aqueles títulos mais sexualmente provocantes nos seus filmes. Então ele chamaria de A Mulher Vampira Nua. E todo lugar que eu li simplesmente falava que não fazia sentido esse título porque não tinha nudez no filme. O máximo que acontecia, as mulheres do vampirão que eram transformadas em estátuas e elas apareciam naquele biquíni dos anos 50, que vamos ser sinceros, parece a roupa que o pessoal sai na rua hoje. Mas daí pensando melhor, eu descobri que até que tem um sentido. Porque a pintura da Miwako, ela tá de costa, ela tá nua, aparece um pouco aqui do peito dela, e teoricamente ela é a mulher vampiro. Porque ela não envelheceu, eu não sei como isso aconteceu. E ele queria transformar ela em vampiro, então meio que o filme, se fizesse referência à pintura, poderia ser chamado de A Mulher Vampira Nua. Então, pulando dos anos 50 para os anos 70, nós temos uma produção da Toho. Uma não, 3, que hoje é conhecido como a trilogia Blood 30, os 30 Sangue, do diretor Michio Yamamoto. Esse eu consegui assistir também, que é o seu primeiro, lançado em 1970, chamado de A Boneca Sugadora de Sangue. Sim, você acha pela internet legendado em português. E o filme é legalzinho também. Que ele traz a história de um carinha, que eu esqueci o nome, que ele vai até a casa da noiva dele, que ele não vê mais ou menos há uns 6 meses. Quando ele chega lá, falam que ela morreu em um acidente de carro.
Só que ele começa a ver ela pelos cantos, pela fechadura, e ele começa a pensar como é que ela morreu. Até que um dia ele desaparece. Então a irmã dele vai até essa casa junto com o namorado dela, com o noivo dela, para saber porque o irmão dela desapareceu. E daí meio que eles descobrem que a cunhada dela, Yuko, está morta, mas eles também começam a ver ela pelos cantos e eles querem investigar para saber o que aconteceu. E tudo se torna um baita thriller bizarro, cara. Eu não vou falar muito desse filme porque ele tem uma reviravolta no final. Eu acho ela meio meh, mas ainda é uma reviravolta e... Não, o final é meio meh, mas a reviravolta é legal. E apenas um ano depois, Michio Yamamoto voltaria com O Lago do Vampiro. Na verdade, O Lago do Vampiro é o nome americano do filme. Porque se a gente fosse traduzir para o japonês, seria algo A Casa Amaldiçoada dos Sugadores de Sangue. E parece que nós novamente temos outro vampiro com dependência emocional aí, perseguidor. Temos uma moça que aos 5 anos ela sonhava com uma casa assombrada e um homem. Até que um dia, depois de adulta, ela é atacada por esse homem. Então ela decide investigar, ela encontra essa casa e descobre que esse tão misterioso homem é um vampiro que telepaticamente invadia os sonhos dela e queria que ela crescesse para se tornar a sua esposa vampira. Meu Deus, cara. Acho que quando você vira vampiro, você automaticamente já ganha uma dependência emocional, só acho. E 3 anos depois do lançamento do Lago do Vampiro, nós temos finalmente a Rosa Sugadora de Sangue. Ah, mas por que demorou tanto? Simples, porque o Michio Yamamoto ele não queria voltar para um terceiro filme. Mas como nessa época, mais ou menos, havia sido lançado O Exorcista no Japão e filmes com esse temático de ocultismo seriam mais procurados, vamos novamente surfar na onda, igual o Nobuo Nakagawa lá nos anos 50. Então ele volta com esse filme que mostra uma professora de uma escola de Tóquio, uma escola feminina de Tóquio, que ela conhece um casal. E esse casal nada mais é que um vampiro, que eles meio que trocam de corpo com as vítimas para permanecer sempre jovens. E a nossa protagonista, que eu esqueci o nome de todos os protagonistas desse vídeo, ela é a próxima escolhida. E pra terminar, nós temos um filme que nos Estados Unidos ele foi chamado de My Soul is Slashed, tipo, a minha alma é cortada. Mas eu prefiro o nome dele em japonês, que traduzido, acho que literalmente pode ser traduzido como Eu Quero Morder. Que é o primeiro filme de vampiro da Toho em 17 anos, provavelmente seguido dessa Rosa Sugadora de Sangue. E dessa vez nós saímos um pouco do terror e do suspense e vamos pro terror, o terror com comédia. Estrelado por Ken Ogata, ele só aceitou fazer o vampirão da vez porque ele queria um personagem que não tivesse absolutamente nada a ver com ele. E ele faz um farmacêutico que um dia ele morre num acidente de carro. Então um carinha que ele é neto do pesquisador do Conde Drácula, que conseguiu o sangue do vampiro mais famoso da história, ele dá pra filha desse farmacêutico o sangue do Drácula e fala que se ela for virgem e pingar algumas gotas no corpo do pai dela, ele retorna. E de certa forma ele tá certo. Retornou? Retornou. Mas como sempre o filme deu merda, né? Porque ele não volta normal. Ele volta como um vampiro ou quem sabe como o próprio Conde Drácula. Esse filme ele foi lançado em 1991, direto pra VHS. Eu achei ele no MUBI. Só que eu não sei se tá liberado pra gente, porque tava só em inglês, eu não sei como funciona o MUBI, que dessa forma o Hulu tá cheio de tokusatsu também. Então é isso, você já ouviu falar algum desses filmes? Você já assistiu eles? Deixa aí nos comentários. Então aqui tem mais vídeos pra você assistir, fiquem bem, valeu, deixa eu ver, valeu, falou, até uma próxima, fui!